Quem veio buscar uma resposta de Deus aqui hoje? Quem veio buscar uma resposta de Deus aqui hoje? Diga comigo, eu vim aqui buscar o meu milagre. E eu creio na resposta de Deus. Fecha a mão e dá um glória para Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe por que Deus liberou todas as bênçãos sobre a vida de Jacó? Porque ele buscou, porque ele insistiu. A insistência libera a bênção de Deus. Jacó, ele estava 20 anos longe da sua terra de origem. 20 anos. Mas 20 anos ele tinha promessa. E a promessa era muito mais longa, porque a promessa era feita desde Abraão. Por isso que Deus, quando apareceu para Abraão, Deus fez a promessa dizendo: a tua geração, a tua descendência serão próspera, serão abençoada. Entenda que a promessa de Deus estava sendo liberada sobre a vida de Jacó. Jacó ainda não era nem vivo ainda, não estava nem na terra ainda, mas já tinha promessa de Deus para a vida dele. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e operando Deus quem impedirá. Porque bem antes de você ser formado, o Senhor já te conhecia. Bem antes de você ser formado, o Senhor, querido, já sabia da tua vida. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Deus, Ele não te trouxe aqui hoje, querido, para você perder. Deus não te trouxe aqui hoje para você fracassar. Bem antes que você pensasse em ter algum comércio, ser empresário, o Senhor já tinha projetado a bênção na tua vida. E o projeto de Deus para a tua vida não é falência, não. O projeto de Deus para a tua vida não é perca, não. O projeto de Deus para a tua vida é prosperidade. Aleluia. Você crê? Você crê? Aleluia. E quando nós olhamos nesse tema desta campanha, na leitura que foi feita, nós vimos as promessas de Deus acontecendo, agora na vida de Jacó, e Jacó não era nem em vida ainda, e as promessas agora estão acontecendo. Por quê? Porque a promessa de Deus não surgiu naquela hora. A promessa de Deus já tinha surgido anos atrás, na vida do seu avô Abraão. E por isso que o texto diz: e levantou-se aquela mesma noite. Tem gente que quer bênção, mas não quer orar de noite, não quer orar de madrugada. Tem gente que quer que Deus abra a porta. Tem gente que quer, querido, que Deus, como diz, faça um milagre, mas não quer se esforçar. Qualquer chuvinha já se entrega. Qualquer tempo virado já se entrega. Entendeu? Ah, não vou hoje não. É isso que o diabo quer. Cada vez que o diabo coloca desânimo e coloca empecilho para você não vir buscar a Deus, é um ponto para Satanás. É um ponto para ele, é mais um espaço que ele está ganhando para enfraquecer e para poder te destruir, te derrubar e atrapalhar aquilo que está para chegar na sua vida, na sua mão. Então, querido, mesmo você enfrentando chuva, enfrentando água, enfrentando temporal, enfrentando, como diz, querido, frio, mas entenda uma coisa, querido, você só tem a ganhar com Deus. Pode ter certeza que você só tem a ganhar com Deus, porque quem busca recebe. E agora a palavra de Deus nos diz, querido, que Jacó, ele estava na promessa. A promessa de Deus para Jacó não era promessa de perca e nem de falência. A promessa de Deus para Jacó não era promessa, querido, de fracasso, era promessa de vitória. Mas por que Jacó foi para as terras de Labão? Sabe por quê? Por causa da inveja. A inveja às vezes nos afasta da terra da promessa. Muita gente invejosa, que às vezes você não quer confusão, você não quer briga, você quer paz. Então você prefere às vezes perder para poder ter paz. E Jacó era assim, ele não era briguento, ele não era de confusão. E para ele poder ter paz, ele disse: deixa lá, eu vou me afastar da parentela. Por isso que lá no começo, na promessa na vida de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus já tinha falado isso para Abraão. Olha lá, ó, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da onde? Das tuas terras, está aqui, ó. E do meio de quem? Da tua parentela. Abraão também não queria confusão. Abraão não queria confusão. Abraão não era confuseiro, não era briguento. Abraão era tranquilo, era de paz. E agora Deus viu que a inveja era grande sobre Abraão. Era grande. E Deus disse assim: Abraão, não briga, não cria contenda, fica tranquilo, porque se tu pôr a tua mão,
eu vou recuar. Agora, se tu deixar eu agir, eu vou dar vitória. Está entendendo o que Deus está dizendo? Tem gente que está querendo agir por conta própria. Tem gente que está querendo ir lá, porque a vontade às vezes é essa mesmo. Presta atenção, nós somos humanos. Às vezes tem gente que faz você passar tanta raiva que dá vontade de você pegar a pessoa pela garganta. Mas aí você tem o equilíbrio do Espírito Santo. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Quando você coloca Deus na frente para Ele agir, pode aguardar que a vitória é garantida. Agora, quando você tira a mão de Deus e quer colocar a tua, você vai tombar, vai sair derrotado e não vai dar certo e você vai quebrar a cara. Então toque alguém e diga assim: deixa Deus agir, vai. Deixa Deus agir, porque o projeto é de Deus, o plano é de Deus, quem está no controle é Deus e o nome dele é glorificado. Você crê? Uma vez uma irmã chegou aqui chorando e disse: pastor, eu estou muito triste, porque meu marido arrumou um amante, papai, chorando. E eu disse: vamos orar. Ela: mas pastor, mas o senhor só diz vamos orar. Eu falei: é melhor orar do que eu falar alguma coisa que não vai te edificar. A oração resolve. Vamos orar, minha filha. Falei para ela: vamos orar. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Ela disse: pastor, nós estamos orando. Falei: vamos orar. Mas ele está com amante. Falei: vamos orar. Deu 1 ano e 2 meses. Apareceu um câncer na cabeça da amante. E agora ela foi internada do lado do Emílio Riba, no Instituto do Câncer. Ela disse: pastor, aquela mulher está muito mal. E os médicos disseram: se abrir a cabeça ela morre. E se deixar ela vai morrer também. E vão tentar abrir a cabeça dela para tirar o tumor. E eu só acredito que ela me ligou querendo conversar comigo, pedir perdão, porque está com medo de morrer. E pela situação que ela fez comigo, falei: vai lá. Sabe foi que eu ouvi daquela irmã? Eu vou lá, mas eu vou desligar os aparelhos para ela morrer mais rápido. Falei: não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Quanto tempo nós estamos orando? 1 ano e 2 meses. Quem é que está melhor? É você ou ela? Você está aqui com vida e ela está em cima de uma cama vegetando. Quem é que está melhor? A mão de Deus não falha. Falei para ela: deixa Deus agir. Deus não começou, deixa ele terminar, não põe tua mão. Se tu desligar aqueles aparelhos, vão ver, tem câmera no quarto, e você vai se prejudicar e você vai ser presa. E todo projeto de Deus, como diz querido, não vai ser concluído na tua vida. Deixa Deus agir. O Deus que começou, Ele sabe concluir. Fica tranquilo. Ninguém que prejudica os outros fica de pé diante de Deus. Fique em paz. A justiça de Deus, ela não falha. Tem gente que diz assim: ah, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Fica tranquilo. Aleluia, que Deus chega na hora certa. Deus não anda por linha torta, Deus anda plano, corretinho. Ele chega na hora certa. Vai lá, escuta o que ela vai dizer, perdoa ela e vira tuas costas e vem embora. Ela: tá bom, pastor. Ela disse que quando chegou lá, escutou e ficou olhando, disse com uma raiva no coração, uma ira, com vontade de voar naquela mulher. Ela disse: mas ela está morrendo, porque tu vai matar ela para quê? Ela está toda condenada de câncer, entendeu? Vai lá, escuta, ainda abençoa ela, não deixa isso entrar no teu coração não. Ela: tá bom. Foi lá, ouviu a voz de Deus, perdoou a mulher pediu perdão. 3 dias foram fazer a cirurgia, ela não resistiu. E a mulher entrou em óbito, para você ver. Aí depois, passando um mês, eu conversei com ela, disse: e aí, como é que você está? Pastor, ele está voltando agora para casa, para as crianças. Eu falei assim: então, se você tivesse posto sua mão, não estava tendo ação de Deus. Mas Deus, ele não falha, a justiça de Deus não falha. Deus mata e não é preso. Deus faz justiça e ninguém condena ele, porque Deus é Deus. Deixa Deus agir. Não tem justiça melhor do que a de Deus. Não tem justiça melhor do que a de cima. Fica tranquilo, que às vezes você quer fazer, quer agir, a tua ansiedade deixa você alvoroçado. Deixa Deus agir. Deus vai fazer e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Porque a promessa de Deus para a tua vida não é perca. A promessa de Deus para a tua vida, querido, não é falência. A promessa de Deus para a tua vida é prosperidade. A promessa de Deus para a tua vida é crescimento. E o nome dele ser glorificado. Você crê? Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio. Diga: eu creio na promessa de Deus. Aleluia. Fecha a mão e dá um glória para ele, vai. Aleluia. Agora Jacó. Passando já, como diz querido, muitos anos. Jacó não era nem vivo. E agora, como diz querido, Abraão é pai de quem? De Isaac. E os anos vai passando, Isaac se casa. E depois que Isaac se casa, vem quem?
Esaú e Jacó. Mas aí escute, desde o ventre já estava gerando, que estava sendo gerado Jacó, Satanás já estava com inveja de Jacó. Tudo que Jacó fazia, Esaú invejava. É tanto que Esaú, como diz, inventou mentira, enganação para tentar prejudicar Jacó. Não tem gente que é assim? Inventa coisa dizendo sua que você não fez. Inventa coisa colocando, aumentando coisa que não existe. E tem gente que acredita. Tem gente que tem prazer de acreditar na mentira do que na verdade. Não tem gente que é assim. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a mentira está tendo mais credibilidade do que a verdade. Você prega a verdade, você é cafona. Você prega a verdade, entendeu? Não é Deus. Você prega a verdade, você é falso profeta. Você prega a verdade, querido, Deus não faz isso. Você prega a verdade, entrega o que Deus manda, Deus não é isso. Não sei o que, e começam a criticar. Aí vem, como diz, querido, os enganadores, entendeu, querido? E arranca mil, arranca isso, arranca aquilo, vende milagre, vende isso, vem aqui, está cheio de enganadores por aí. E eles são aplaudidos. E quem prega a verdade é rejeitado. Nós estamos vivendo um tempo de valores invertidos. Os enganadores estão, como diz, querido, levando, como diz, querido, a mamada. E os que pregam a verdade estão vivendo, como diz, querido, perseguição. Que é o que eu vejo aí. O que eu vejo aí. Igreja que apoia adultério, enganação, são aplaudidas. Igreja que vende milagres, são aplaudidas. Igreja que vende, como diz, revelação, são aplaudidas. E quem prega a verdade, não cobra nada de ninguém, trabalha com sinceridade, não, como diz, querido, não fica enganando ninguém, bate de frente com o pecado, com a enganação, pregando o céu de verdade, é xingado, é rejeitado, é caluniado, ninguém valoriza. Mas toque alguém do lado e diga assim: o céu é mais importante. Diga para ele: o céu é mais importante. A presença de Deus é mais importante na tua vida do que qualquer coisa. E o nome do Senhor é glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Agora escute. Jacó, para não querer confusão com seu irmão, com a sua parentela, Jacó sai. Pede a bênção de seu pai. Isaac. E agora ele vai viver, tentar sua vida. Ele vai cair aonde? Ele vai tentar a sorte nas terras de quem? Labão. Aí quando chega lá, ele conhece umas meninas novas, bonitas, se casa, tem filhos. É tanto que o texto bíblico diz que ele teve 11 filhos. 11 filhos. Olha aí o texto. Olha aí, ó. Ele teve 11 filhos, está aqui, ó. Jacó. E agora ele pega a sua família. E agora ele ora e diz: Deus, eu vou visitar meus parentescos. E eu vou atrás da promessa que Deus fez ao meu avô Abraão. Porque Deus fez uma promessa que tinha riqueza lá. Eu saí de lá 20 anos atrás para evitar confusão com eles. Mas agora Deus está mandando eu ir atrás das minhas bênçãos. Só busca e só recebe quem busca. E só recebe, querido, quem corre atrás. Quem não busca, quem não corre atrás, não recebe nada. Entenda isso. Tu não entendeu? Deus está dizendo que nesta noite tudo que está retido vai ser liberado para a tua mão. Deus está dizendo que tudo que está preso vai ser liberado para a tua mão. O Senhor está dizendo que tudo que está dando errado vai dar certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê? Quem crê, diga: eu creio no Deus de promessa, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão e no Deus de Jacó. Aleluia. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Se é para ele, faça melhor. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, o Deus de aliança, o Deus de promessa, Ele está liberando as tuas bênçãos. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Só quem crê no Deus de aliança, no Deus de promessa. Quem crê que tem promessa de Deus, levanta a mão e glorifica. E exalte a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
vai se cumprir. Aleluia. Pode passar os anos, pode passar o tempo que for, mas a promessa de Deus vai acontecer. Você vê que Abraão já tinha morrido. Aí veio quem? Isaac, filho de Abraão. Isaac, como diz que ele foi pai de Jacó, de Esaú. Mas a promessa continuou, não parou não. Não pensa que alguém morreu, querido, e tua vida parou, que não parou não. As promessas vão acontecer. Entenda isso aí. Entenda o que é que Deus está dizendo para mim e para você. E agora ele pega toda a família, ele vai atravessando o mesmo vale que ele passou 20 anos. Agora ele está passando por ele de novo, voltando para a sua terra de origem. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele passa, ele vê um homem envolvido em um pano, em um manto. E ele passa, ele olha aquele homem olha ele. E ele diz, estranho, porque todos os pastores da época tinham roupa de cuidar de ovelha, de pastores de lã, e aquele homem não estava com roupa de lã. Ele disse, pastor de ovelha ele não é. Não é. Cambista também ele não é. Naquela época os cambistas que tomavam as terras, entendeu? Que ele também não é. E passou. Ele passou. Mas entenda uma coisa. Escute. Quem tem a promessa de Deus, querido, e tem o Espírito de Deus, conhece o que é de Deus e o que não é. Quem tem o Espírito de Deus não se engana. O diabo não engana ele. Quem tem o Espírito Santo de Deus, querido, não é passado para trás. Deus não deixa ser enganado. Entenda isso aí. Ele passa. Mas olha como diz que ele dá comunicação espiritual. Ele olha para o anjo. O anjo olha para ele. E ele passa com toda a família. E agora ele deixa a família do outro lado. Prepara a tenda. Coloca a esposa, os filhos. Coloca lá. E agora ele volta ao vale. Quando ele volta no vale, quem está lá? O mesmo homem que ele viu. Envolvido naquele pano. Aquele manto. Aí ele olha e diz assim, quem és tu? Para você ver que Jacó não teve medo e que ele tinha toda a certeza que aquele homem não era comum e não era qualquer homem. Que era algo especial. Não entendeu? Toque alguém e diga assim, Deus está preparando algo especial para você nesta noite. Era algo especial. Pergunta qual o seu nome? O anjo não responde. O anjo continua andando. Quando o anjo vai andando, ele gruda sobre a perna do anjo. Quando ele gruda a perna do anjo, o anjo olha para ele e diz, me solta. Ele diz, não, enquanto não me abençoar, eu não saio daqui. Ele percebeu, ele diz assim, isso não é comum, isso aqui é um anjo que está trazendo a resposta que eu preciso. Ei, não está entendendo? A resposta que você veio buscar hoje, o anjo vai te entregar. A resposta que você veio buscar hoje, Deus vai colocar na tua mão e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. E aí vira, querida, a Bíblia diz, querido, que vira, como diz, querida, à noite, vira a madrugada, vai virando, e o anjo, como diz, que ele querendo ir embora, e Jacó dizendo, me abençoa, e o anjo só olhando para ele, dizendo assim, me solta, e ele dizendo, não, se enquanto me abençoar, não te largo, e aí ele aperta mais, aí os dois rola, e começa, como diz, querido, Jacó lutar com o anjo. Eita, me abençoa, e o anjo não falava nada, me abençoa, e o anjo só dizia, mas tu já tem a bênção de Abraão, me abençoa, mas eu já tenho a bênção do teu avô Abraão, já foi feita uma promessa na vida dele, na geração dele, não, mas eu quero uma bênção especial para mim, não, mas tu já tem a bênção também de teu pai, entendeu? Fica tranquilo, fica em paz, tu já tem a bênção do teu avô Abraão, e tem a bênção do teu pai Isaac, fica tranquilo, não se preocupa não, o que é que tu queres? Não, eu quero mais, quer mais o quê? Eu já te abençoei, o dia está clareando, hoje diz, o dia está clareando, rapaz, me solta, não vou te soltar, enquanto não colocar a mão na minha cabeça, não me abençoar, eu não te solto. O anjo pega e faz assim, pá, na coxa dele. Quando o anjo faz na coxa dele, Jacó começa a dor do impacto da coxa. Jacó solta o anjo para cuidar da coxa. Quando Jacó solta o anjo para cuidar da coxa, ele olha, ele diz, cadê o anjo? O anjo tinha sumido. Mas no meio da guerra, da luta, Jacó dizendo, eu quero a benção. E o anjo dizia, mas tu tem a benção de Abraão. E no meio daquela luta toda, o anjo diz assim, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Mas daqui para frente tu não será mais Jacó, rapaz. Fica tranquilo, que agora tu vai ser Israel. Fica em paz, entendeu? Fica tranquilo. Depois que Jacó começa a passar toda aquela dor, e ele começa, para aliviar um pouco a dor, ele começa a lembrar de toda a guerra, de
todo o confronto que ele teve com o anjo no vale. E agora ele disse, o anjo perguntou qual era meu nome, e eu disse, era Jacó. E ele disse que meu nome não seria mais Jacó, seria Israel. Por que Israel? Quem fez a promessa lá atrás, quando Abraão estava em vida? O Deus de Israel te prosperará em todos os cantos desta cidade e desse território. Aleluia, aleluia. Israel, aleluia. Então, aonde eu pôr a planta dos pés, o Senhor vai me dar, e aonde eu tocar, Ele vai me abençoar, porque a promessa foi feita lá na vida de Abraão. Aleluia. Então o Senhor está dizendo que o meu nome daqui para frente será Israel, mas também será que aonde eu pisar aqui nessa cidade de Israel, eu vou ter posse das bênçãos do Senhor. Então eu estou buscando a confirmação, estou levando. Mas ele me perguntou mais uma coisa, e eu estou lembrando o que ele falou. E ele disse, foste príncipe. Príncipe? Sou príncipe do que mesmo? E fosse príncipe, porque lutaste com? Aí ele disse, então não era o anjo, era o próprio Deus que estava ali. Eita, o Deus que um dia manifestou diante do meu avô Abraão, agora ele se manifesta diante de mim, era Deus, e eu pensei que era um anjo, era o próprio Deus. Aí agora olha a promessa, fosse príncipe. Eita, aleluia. O que é o significado príncipe? Príncipe significado, querido, de honra, dupla honra, não entendeu? Aonde você foi envergonhado, você vai ser honrado. Aonde você foi envergonhado, você vai ser exaltado. Aonde que te envergonharam, disseram que tu não ia conseguir, que as bênçãos não iam vir, Deus está dizendo, eu vou te levantar como príncipe. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está trazendo coisas grandes para a tua vida, e o nome dele está sendo glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifica, e exalta ele. Se é para ele, dá uma salva de palma. Lutaste com Deus. Lutaste com Deus, e como homens prevaleceste. Eita, ele não desistiu. Era a coxa doendo, aleluia, mas ele não desistiu. Não está entendendo? Só tem vitória, querido, quem não desiste. Só tem vitória, querido, quem luta. Ei, você está aqui hoje, é uma guerra. Teve gente que teve guerra no trânsito, teve gente que teve guerra para sair de casa, teve gente, querido, que olhou e disse assim, está chovendo, eu não vou. Mas aí o Senhor disse assim, vai, porque a vitória vai ser garantida. Vai, porque vai ser liberado aquilo que tu veio buscar. Vai, aleluia. Tem gente que veio de longe, tem gente que veio de perto, e o Senhor está dizendo assim, eu te trouxe aqui hoje para tirar você do vale. Será qual é o vale que você está passando? É o vale financeiro? É o vale de doença? É o vale que está tudo amarrado, nada flui? Deus está dizendo, hoje este vale vai ter fim, e você vai cantar o hino da vitória. Quem crê que vai sair do vale, levanta a mão e glorifica e exalte ao Senhor. Deus, quando me deu a revelação semana passada desta campanha, Vale de Jaboque. Vale de Jaboque é o mesmo Val de Jaboque. Significado do Val é o mesmo vale. Val de Jaboque, Vale de Jaboque, aleluia. Deus me deu a revelação dessa campanha. E eu disse, Deus, e o Senhor disse assim para mim, todos que passarem nesta campanha, eu vou trazer justiça, eu vou trazer finanças, eu vou trazer saúde, eu vou trazer cura, eu vou trazer restituição, eu vou trazer livramento, eu vou livrar dos vícios, eu vou mudar a história financeira, eu vou agir na família, eu vou agir no espiritual, eu vou trazer prosperidade, eu vou trazer libertação, eu vou trazer finanças, eu vou trazer bênção, eu vou restituir, eu vou liberar a bênção, e o meu nome será glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifique ao Senhor. Aquele dia do vale na vida de Jacó era o dia da virada da vida dele. Tudo que estava dando errado, tudo que estava atrapalhando Jacó, a vida inteira dele, 20 anos que ele não prosperava, 20 anos que ele não crescia, ali no vale estava ficando toda a prova, estava ficando todo o problema, e as bênçãos estavam sendo liberadas, e o nome do eterno Deus estava sendo glorificado. Você entendeu? Aleluia. O motivo desta campanha, não sei quantos anos você está sofrendo.
Eu não sei quantos anos, querido, está amarrado a tua vida. Eu não sei quantos anos você está tentando vender algo e não vende. Tentando, como diz a causa na justiça, entra mês, sai ano, entra ano e ano e não é liberado. Eu não quero saber qual o tempo de prova. Eu quero saber que Deus hoje vai tirar você do vale e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Tem muita gente que vai sair do vale. Tem muita gente que Deus vai tirar dessa prova. Pode aguardar. Eu não faço campanha, querido, para ganhar dinheiro. Eu faço campanha porque Deus manda. Nunca vocês viram uma campanha minha tomando dinheiro de ninguém ou vendendo algo. Olha, para passar aqui tem que pagar tanto, tem que fazer o voto de não sei quanto. Não, eu não faço isso. Eu não trabalho assim. Só a graça que Deus me deu de me curar e me dar a vida de volta, não tem preço que paga. E a verdade é essa. Só eu estar com vocês aqui e com a minha família, e a minha família conosco aqui e todos juntos, não tem preço que paga. Não tem preço que paga. O verdadeiro evangelho de Cristo não se vende. O verdadeiro evangelho de Cristo, querido, não se vende. Não vende água, não vende lenço, não vende óleo, não se vende. Entenda isso aí. O verdadeiro evangelho de Cristo é invendável. Entenda isso aí. É o que mais nós estamos vendo. O próprio Jesus, ele disse, cuidado com os lobos, que vão se infiltrar se passando de pastores. Cuidado. Gente, eu tive câncer. Isso aqui na minha mão foi um câncer. Eu tive 3 na cabeça, no intestino, no pulmão. E eu passei por situações terríveis. Eu recebo muito xingo, muita crítica. Mas não é do povo não. É de líderes de igreja. Você não sabe a guerra que eu enfrento. Você está nos atrapalhando. Como é que você diz que é de Deus e você está falando mal da igreja? Eu não estou falando mal da igreja, eu estou batendo de frente com o sistema. Eu não estou falando mal da igreja de Cristo. Eu estou batendo de frente, querido, com um sistema de engano. Eu estou batendo de frente com esses aventureiros, queridos, exploradores de fé. A verdade é essa, nós estamos cansados. A igreja de Cristo é boa, Cristo é bom. É os que muitos que estão na frente que não presta. A verdade é essa. Mas ainda tem homens de Deus, mulheres de Deus, que ainda pregam a verdade. Da mesma forma que muitos me xingam, tem um batalhão que diz, parabéns, pastor. Nós estamos juntos, é isso mesmo, prega a verdade. Não reta o pé, pastor. Deus te levantou para falar que muitos não tinham coragem de falar. E Deus está no controle e o nome dele é glorificado. E é a verdade. Porque um dia disseram para mim, quando eu estava com câncer desenganado, vende a casa, porque senão você não tem bênção. Se tu vender a casa e trazer o propósito no altar, você vai receber a cura. Eu olhei para a esposa e falei, como que eu vou vender uma casa? E você vai ficar onde? Que é o único lugar que eu estou deixando para você e as crianças. 10 filhos, 7 meninas e 3 meninos com ela. Aonde? Se eu morrer, a igreja vai te dar casa? Não vai. Mas filho, você com saúde, nós lutamos. Eu falei, não. E eles são tão maquiavélicos que eles vão primeiro no sensível. O que é o sensível? É a mulher. As mulheres são mais sensíveis, elas são mais fáceis. Entendeu, querido? Deles enganarem. É a verdade. Entendeu, querido? Porque qual é a mãe que quer perder um filho e qual é a mulher que quer perder um marido com a doença? Entendeu, querido? Para vocês verem. Eles são muito maquiavélicos. Eles se aproveitam da situação frágil da pessoa, de uma doença, de uma situação, para arrancar o que as pessoas têm. Você tem um filho, querido, de 7, 8 anos. O seu filho está à beira da morte com um câncer na cabeça. Um exemplo que eu estou dando. Você chega num lugar e o cara diz assim, se você vender o teu carro e fazer um voto com Deus, Deus vai curar o seu filho. Você vai fazer, porque você não quer que o teu filho morra. Eles fazem isso. E aí eu que sou, como diz, querido, perseguidor, eu que sou o demônio. É, filho, eu que sou. Não, filho, eu estou pregando o evangelho da verdade que Jesus nos ensinou. Bênção não se vende, bênção não se negocia. Entenda isso aí. Semana passada eu mostrei aqui, querido, já vazou, já está na internet, porque eu esqueci de botar o dedo e vazou, como dizem, ampliaram lá e puxaram o nome da moça lá e da filha de um bispo aí. Entendeu, querido? E ela dizendo, seu demônio, você está estragando a igreja. Nossa igreja, meu pai não consegue mais vender um copo de água nos votos, fazer um propósito mais, que o povo não vem na frente. Meu pai não consegue mais, como diz, fazer os propósitos do lenço. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Agora engraçado que no começo da mensagem, ela diz, a paz, demônio. E demônio tem paz? Para você ver. E eu estou feliz, sabe por quê? Porque está acabando a farra dessa cambada.
E o verdadeiro evangelho de Cristo, genuíno, está voltando. Está dando trabalho, estou apanhando para trazer o evangelho genuíno de volta. Mas não tem problema não, querido. Vou apanhar bastante, mas o verdadeiro evangelho vai voltar ao que era. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus. Eu lembro como hoje, quando eu falei para aquele bispo, eu disse: se Deus quiser me curar, Ele vai me curar pela minha fé, não por uma troca de uma casa. Que Deus não age assim. Que Deus é esse que vocês pregam, que para poder curar alguém tem que comprar um lenço? Que Deus é esse que vocês pregam, para curar alguém que ele tem que comprar uma gravata? Que Deus é esse que vocês pregam, que para curar alguém tem que dar um valor financeiro? Esse não é o meu Deus. Meu Deus, Ele não precisa de valor financeiro de ninguém, de lenço comprado de ninguém. Ele não precisa de copinho d'água comprado de ninguém, de olhinho comprado de ninguém. Aprenda uma coisa: a unção de Deus é invendável. Tudo que usa o nome de Deus. Olha esse óleo, eu trouxe do monte, um exemplo. Eu trouxe do monte. Se você pagar R$1.000, tua vida vai mudar, tua empresa vai crescer. Você paga, você leva. A partir do momento que você pagou e você levou, querido, entenda uma coisa: o óleo vai ser como óleo comum, qualquer outro óleo, porque não é o líquido, é a unção. Entenda, é a unção. O que é liberado é a unção, não é o líquido que está dentro. Entenda isso. O líquido que está dentro, querido, é só um cumprimento, querido, de ato profético, para tocar e a bênção ser liberado. Mas quando você usa o nome de Deus para vender e negociar, querido, você jogou o teu dinheiro fora comprando. Sinto muito te falar. Ah, mas eu fui no lugar tal, eu comprei. Jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Entenda isso aí, porque a unção de Deus é invendável. Entenda, a unção de Deus não se vende, não se negocia, não se troca. A palavra de Deus diz, querido, que a unção de Deus, ela despedaça, ela quebra. Todo jugo vai ser colocado aí, está aí, ó. E acontecerá naquele dia, e que a sua carga, que carga é? Peso. Tem gente que está com carga financeira aqui, tem gente que está com carga de doença, carga de diabetes, carga, querido, de processo que não é liberado, carga de aposentadoria que não sai logo. É uma carga, uma preocupação é uma carga. Às vezes você dorme de manhã, você acorda todo dolorido, pesado, carga, preocupação. Olha o que é que Deus está dizendo aqui, ó, para mim e para você. Acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada. Que dia? Hoje. Não entendeu não, é? Aleluia. A unção de Deus, ela tem efeito quando não tem troca nenhuma de valores financeiros. Porque a unção de Deus, querido, não se vende, não se negocia. Então quando não tem negociação, querido, troca por dinheiro, por qualquer outro objeto, Deus diz que tira a carga. Olha lá, ó. Aleluia, tira a carga e será tirada do teu ombros. Ombro é o que? Isso aqui, ó, peso. Tem gente que está tão pesada que diz: meu Deus do céu, parece que tem 3 quilos, 10 quilos, 50 quilos puxando ele para baixo. Peso, carga, ombros, olha lá. E o jugo do teu pescoço. Às vezes você fica tão dolorido, você fica assim, ó. Entendeu, querido? É espiritual, guerra espiritual. Carga, peso. Nada está acontecendo, tu ora, compra a revelação na internet aí, é Pix vai, Pix de R$2, Pix de R$100, Pix de R$50, troca de uma revelação, de uma oração, mas continua com a carga. Por quê? Porque a unção de Deus não se vende. Deus não precisa de R$50 de ninguém, de R$100 de ninguém, de valor de ninguém para vender unção. É a verdade. Param de ser enganados. Para. Aí depois eu que sou errado. Sabe o que foi que os fariseus fizeram com Jesus? Jesus pregava a verdade. Sabe do que eles chamaram Jesus? Príncipe dos demônios. Os fariseus fizeram isso com Jesus. Entendeu? Chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Esse aí, que liberta o povo do sábado, que cura o povo no sábado, esse aí é príncipe dos demônios, tem parceria com o demônio. Falaram isso de Jesus. Todo mundo que prega a verdade vai ser xingado. Todo mundo que bate de frente com o sistema de enganação vai ser odiado. Aprenda, o verdadeiro evangelho de Cristo, querido, que é confrontado, vai criar ira, vai criar ódio naqueles que só engana, naqueles que só, como diz, querido, abusa da fé das pessoas. Eu não estou triste, eu estou feliz, porque nós estamos caminhando no caminho certo, aleluia, do céu, da verdade, sem enganação, sem tomar nada de ninguém, e o nome de Jesus sendo glorificado, aleluia. Aqui o milagre está acontecendo, aqui o povo está sendo curado, aqui Deus está prosperando, aqui a porta está abrindo, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus.
Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Você crê? Igual Você a crê? Jesus Cristo. Oh, Não há. aleluia. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos pra fazer do fraco um forte campeão. Isso é para quem crê. Você crê? Você crê no milagre? Aleluia. Porque a promessa está liberada. E para a promessa de Deus, quem liberou a promessa de Deus não foi o homem, foi Deus. Então se Deus liberou a promessa, não tem que você pagar nada por ela. Porque não foi eu que liberei, não foi eu que te prometi. Porque é que o próprio Deus diz, entendeu, querido? O homem pode falhar, mas Deus não. Por isso que Deus diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Deus é Deus, rapaz. Fica tranquilo. Quem está no controle é Deus. Quem está no controle da situação é Deus. A promessa tinha sido liberada na vida de Jacó. Anos e anos. E agora Jacó, Deus disse para Jacó, pega a tua família, atravessa o vale e vai lá buscar em busca daquilo que é teu. Deus está dizendo o quê? Não desista daquilo que é seu. Não desista. Tem gente que está desistindo, não, eu vou abrir a mão. Não abra a mão daquilo que é seu. Porque quem te fez promessa foi Deus. Aleluia. Deus não te faria promessa para você quebrar a cara. Deus não te faria promessa para você ser decepcionado ou ser decepcionado. Não, Deus não te faria promessa para isso. A promessa que liberou foi Deus. Se tivesse de dar errado, naquilo que Deus te prometeu, dava errado no primeiro mês. Por que foi dar errado depois de anos? Por quê? Levante do inferno. Você acha que o diabo quer ver alguém feliz? Lógico que não. Ele é o maior destruidor. É Satanás. Está lá no livro de João, capítulo 10, verso 10. O diabo vem matar, roubar e destruir. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Está lá. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Quem destrói? Satanás. Quem trava os caminhos das pessoas? Satanás. Quem coloca doença nas pessoas? Satanás. Ele não quer ver o bem de ninguém. Quem quer destruir a família? Satanás. O diabo nunca teve família, por isso que ele tem raiva da tua. O diabo nunca casou, ele não sabe o que é o amor de um marido com a mulher, de uma mulher para um homem. Ele nunca casou, ele não sabe. Por isso que ele destrói. Entendeu? O diabo tenta destruir todo o plano de Deus. Para quê? Para tentar envergonhar o evangelho de Cristo. Deus fez tudo perfeito, mas o diabo disse, não, eu tenho que manchar. Eu tenho que manchar. O diabo é o maior destruidor de sonhos. É Satanás. Aprenda. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Deus sempre quis o ser humano bem. Deus sempre quis, como diz querido, o ser humano bem. Preste atenção. Aleluia. Os teus maiores inimigos não estão longe, está perto, tá? Não pensa que está longe não, que não está não. Quer ver uma coisa? Quem foi que rejeitou Davi? Os seus próprios irmãos. Estava longe ou estava perto? Quem foi o irmão que matou o outro? Foi o próprio irmão. Longe ou perto? Caim e Abel, próprio irmão. Tá ok? Quem foi que pegou José e jogou num calabouço e vendeu ele? Próprios irmãos. Quem foi que rejeitou Abraão e perseguiu Abraão? Própria família, parente. Os teus inimigos não estão longe, os teus inimigos estão perto. Quem foi que rejeitou Jacó e não queria ver ele bem? O próprio irmão, Esaú, para você ver. Os irmãos não estão longe, está perto, os teus inimigos, tá? Então cuidado. Cuidado, que tem gente que não quer ver você bem. Tem gente que tem prazer em ver você no vale, na prova, mas não quer ver você sair do vale e sair, como diz querido, vitorioso. Mas Deus está dizendo, hoje eu vou tirar você do vale, vou mudar a história, e o nome dele vai ser glorificado. Você crê? Você crê? Aleluia, porque Deus está trazendo vitória e resposta para a tua vida, e o nome dele está sendo glorificado. Se eu pegar uma campanha dessa aqui, escute. Se eu pegar uma campanha dessa aqui, e começar a cobrar valor para passar aqui, para mudar a vida, mudar a finança, mudar a história, vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora, e não vai acontecer nada, porque a unção de Deus, eu já falei, ela não se vende, ela não se... Só hoje eu recebi acho que de 10 a 12 áudios, um áudio só, que mando, querido, e as pessoas, olha pastor, que mandaram, eu estou com meu Deus do céu, esse fulano me mandou, disse que tem um trabalho feito para mim, eles pegam, faz isso, não sei como eles descobrem os contatos das pessoas, entendeu? Aí você, inocente, meu Deus, Deus usou alguém que lembrou de mim, meu Deus, olha aí, como a pessoa não tinha meu contato e vê esse áudio, que tem uma macumba, que tem um trabalho, que tem não sei o quê, meu Deus, aí eles fazem assim, entendeu? E tem uns que é tão descarado, aí
Aí eles pegam aquele áudio e eles soltam para um monte de gente. O que é que eles fazem? Existe um programa, um sistema que compra dados. E naqueles dados vem uns números. E o que que acontece? Eles montam uma central, solta aquele áudio para 300 números. O que cair, ele já começa a ser a paz. Quando você diz assim, amém, ou a paz, ele já sabe que você tem um ritmo cristão. Porque só quem responde a paz ou amém, quem é cristão. Entendeu? Quando a pessoa já responde, te lascar, ele já diz assim, opa, isso aqui não é crente não. Então ele já deleta. Entendeu? Agora quando cai, aí diz, caiu. Aí ele escuta o áudio. Aí a pessoa está passando uma prova, um momento da família, uma situação. Aí a pessoa diz assim, sim, é isso mesmo que eu estou passando. Aí ele já manda outro áudio. Mas Deus mandou você fazer um voto. Um propósito. Se você não fizer esse propósito, não vai quebrar. Não vai quebrar. Tem outros que dizem assim, olha, eu estou aqui no monte orando. Estou aqui no monte, Deus me mandou vir aqui só orar por você. Mas Ele mandou você fazer um sacrifício. Entendeu? Faça um sacrifício agora, manda o pix agora, entendeu? Do teu sacrifício. Enganação, não cai nesses áudios de internet. São um bando de enganadores. Um bando de bandido, usando o nome de Deus para arrancar o que as pessoas têm. É a verdade. Você tem pastor. Na tua cidade, lá onde você mora, ou quem está me assistindo, querido, que de outras dominações vocês têm pastor, vocês têm líder. Não caia nessas enganação. Que isso é só enganação. Você vai jogar o dinheiro de vocês fora. Nesses áudios que diz que Deus mandou, Deus revelou. Mentira. 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 Não é Deus. Vocês têm cobertura de oração. Entenda isso aí. E tudo que usa valores para dizer que Deus vai quebrar se fazer voto, que Deus vai dar o livramento se fazer um pix, é mentira. Deus não precisa disso. É enganação. Eu sou o único pastor, querido, que bate na internet, querido, e alertando o povo. Porque os demais, querido, não tem coragem. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te explicar agora. Não tem coragem, sabe por quê? Porque eles estão na mesma linhagem de enganar, de vender água, vender óleo, vender vassoura, vender não sei o quê. E Deus não precisa. Onde é que Deus precisa que você compre uma vassoura para expulsar o mal da tua casa? Onde você viu isso? Quer dizer que a vassoura tem mais unção do que o óleo, do que a graça de Deus? Para com isso, irmão. Por amor de Deus. Quer dizer que um copo de água tem mais autoridade do que o sacrifício da cruz? Quer dizer que um lenço comprado tem mais autoridade do que Jesus morrer na cruz? Quando você compra um lenço ou um copo de água, querido, ou você dá um valor de revelação de internet, você está trocando a cruz por engano. Você está acreditando mais na enganação do que no sacrifício de Jesus. É a verdade. Não caia nisso. Nada de valor nenhum, de campanha nenhum, nada tem mais poder e mais autoridade do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada, nada, nada. Ele não troca a glória dele por lenço, ele não troca a glória dele por água comprada, ele não troca a glória dele por óleo comprado, ele não troca a glória dele por tijolo comprado, por rosa comprada, por sal comprado, por vassoura ungida. Ele não troca a glória dele por nada. Toque alguém do lado e diga assim, a promessa de Deus para a tua vida vai acontecer. E você não precisa pagar nada. Porque quem te fez a promessa não foi o pastor. Quem te fez a promessa não foi o bispo. Quem te fez a promessa não foi o apóstolo. Quem te fez a promessa não foi a missionária. Quem te fez a promessa não foi a pastora. Quem te fez a promessa foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. E a promessa vai acontecer. E o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Promessa. Aí Jacó lembrou, sabe do quê? Quando o anjo disse assim, ó, teu nome não será mais Jacó, será Israel. Será Israel. Será Israel. E qual foi a promessa para Israel? Que Deus fez para Abraão. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Aonde tu tocar, prosperarei. Agora olha como Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu várias vezes para Abraão, mas uma que me destacou muito, me chamou muita atenção. Sabe qual foi? Aleluia. Que Deus não apareceu para Abraão só de noite, nem de dia não. Apareceu várias vezes. Escute. Um dia Abraão está na beira da praia. Aí Deus diz assim, Abraão, ele, sim Senhor. Olha a areia da praia, ele olha. Tu consegue contar quantos grãos tem? Ele, não Senhor. Assim será a tua descendência. Assim será a promessa.
Assim será a promessa. Agora olha aqui, ó. Deus diz assim, Abraão, ele, sim, Senhor, olha para o céu. Ele olha. Tu consegue contar as estrelas? Só aparece estrela que dia? Só de noite. De dia não tem estrela. De dia é sol. Então Deus apareceu também para Abraão de noite. Tu consegue contar as estrelas do céu? Não, Senhor. Assim será a tua descendência e a minha promessa sobre a tua vida. Abraão, fala, Senhor, olha as campinas. Abraão olha, ele diz, não, coloque a mão sobre os alvejos dos olhos, que é isso aqui. E agora olha, ele começa a olhar. Olha bem, Abraão, ele começa a olhar. Olha para os quatro cantos, ele começa a olhar. Olha, olha, tu está vendo a região do Oriente, sim. Do Ocidente, sim. Aonde os teus olhos chegar, começa a olhar ele, sim. Eu te darei tudo na tua mão. Aonde os teus olhos alcançar, eu te farei prosperar. Sabe o que é isso? Visão de águia. Toque alguém do lado e diga assim, hoje Deus vai te dar visão de águia. Diga, hoje tu vai vender, hoje tu vai fechar contratos, hoje portas grandes vai abrir. Deus vai te dar visão de águia. Tu vai voar alto e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem crê, adore, glorifica e exalte a Ele. Se é para Ele, faça melhor, canta, adore, aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para Ele é fiel. terminar. Ele é fiel. No seu tempo e na Ele sua é fiel. hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Você crê? Você crê? Aleluia. Toque você e diga assim, hoje eu vou. Diga, toca, diga. Hoje eu vou buscar tudo que foi tirado da minha vida. Nada vai ficar para trás. Você crê? Toca, diga, nada vai ficar para trás. Eu quero o que é meu, por direito, em nome de Jesus. Quem crê, fecha a mão e dá um glória para Ele, vai. Uma pessoa chegou para mim aqui na terça-feira. Eu preciso falar urgente com o senhor. Eu falei, fale. Eu só estou passando por isso. Eu encontrei 2 sapos amarrados à boca do sapo, como disse, na minha calçada. Meu Deus do céu, meu marido pegou, abriu a boca do sapo, estava o meu nome do meu marido lá dentro. Meu Deus do céu, pastor, eu estou apavorado, a loja não vende. E a pessoa toda apavorada. Eu disse, calma. Falei para ela. Falei, sabe qual é o erro do cristão? Da maioria dos crentes? É que eles pensam que são super-herói, que nada atinge eles. É. Terça-feira aqui vocês viram o testemunho daquela mulher pastora que veio de longe? Muita gente viu. Era pastora, cuidava de igreja. E tentou suicídio e botou os filhos dentro do carro e ia tirar a vida dela e dos filhos. E ela cuidava de igreja, para você ver. Nem todo mundo está estruturado para liderar. Tem muita gente que está pensando que é farra, que é bagunça abrir uma igreja. Não é. É mexer com o mundo espiritual. Porque tem muita gente, querido, que não está aguentando mais. Porque não foi Deus que mandou. A própria pessoa, como disse, fez o que ela queria e não o que Deus mandou. Porque tem gente, querido, que começa a dar poucos meses, como disse, querido, fecha. Entendeu, querido? Que não aguenta o impacto, o baque. Para mexer com o mundo espiritual tem que ter estrutura. E você tem que estar debaixo de uma cobertura. E o maior erro das pessoas hoje, o erro, sabe qual que é? É que cada um, como disse, querido, quer se liderar e não quer estar debaixo de uma cobertura séria. Sonha, cuidando de povo, já diz, Deus já me mostrou que eu vou ser pastor. Aí já quer abrir igreja. E é fácil abrir igreja. Quem disse que não é? Você compra meia dúzia de cadeiras, 60 cadeiras, arrumar um salãozinho e colocar, é fácil. O difícil é manter. O difícil, querido, é lutar. Querido, o difícil é ter graça de Deus e fazer a obra crescer. Abrir é fácil. E muita gente tem estado decepcionada. O que eu mais recebo o dia todinho aí, querido, é gente ligando, me ajuda. Deus me deu um ministério e agora o ministério está fechando. Então não foi Deus, porque se Deus tivesse dado, não tinha fechado. Deus me deu um ministério, mas eu queria fazer uma aliança com o Senhor, para o Senhor me pagar aqui meu aluguel. Eu falei, não foi Deus que te deu, então Deus que deu e abriu a porta, Ele vai suprir a necessidade aí. Eu nunca liguei para um pastor, nunca liguei para a convenção, nunca liguei para lugar nenhum, nem para ninguém para pedir, como diz, R$1 para poder pagar nada, como diz, querido, de aluguel, nem quando eu estava de aluguel, e nem menos do terreno dessa igreja. Não, por quê? Porque a porta que Deus abre, querido, ninguém fecha. Aonde tem graça de Deus tem crescimento. Entenda isso. Foi Deus que abriu a porta, então Ele vai suprir. Uai, entenda isso aí.
Então se fechou porque não foi de Deus. Foi você mesmo que, como diz querido, e se ungiu e abriu, como diz querido, o seu próprio chamado. Entenda isso dentro da palavra de Deus. Por isso que eu não temo. Porque vocês colocam tudo aqui no altar, eu oro e abençoo. Porque Deus, ele não precisa que eu pegue um documento desse aqui, escute bem. Um documento desse aqui e diga, olha para poder, de quem é esse envelope aqui? Eu nem sei de quem é. Tá ali, do rapaz ali, do irmão. Olha, irmão, para poder tua vida mudar. E a benção chegar e você vender isso aqui, que eu não sei nem o que é, mas estou dando um exemplo. Vender isso aqui, você tem que dar um voto de não sei quanto. Deus não precisa tirar nada de ninguém para liberar uma benção para ninguém. Não precisa disso. Porque eu tenho certeza que quando Deus der essa vitória na mão dele, seja a causa na justiça, seja a venda de alguma coisa, querido, ele tem fidelidade a Deus e tem consciência de Deus, ele vai honrar a Deus. Deus não precisa tomar nada de ninguém antes para liberar algo depois. Aprenda dentro da palavra de Deus. Isso é enganação que tem por aí. Não, irmão, para poder vender aquela fazenda você tem que pagar tanto. Para poder restaurar o teu casamento tem que dar tanto. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Porque entenda uma coisa, da mesma forma que nós confiamos em Deus, Deus confia em nós. E eu tenho certeza, eu digo que eu sou o pastor mais feliz de pastorear o povo da quinta, domingo de manhã, da terça-feira, da quarta-feira, domingo à noite, todos os cultos. Por quê? Porque é uma igreja que é ensinada com fidelidade e sinceridade, sem enganação. Nunca vendi nada nesse altar. E eu tenho certeza que na hora que Deus der a tua aposentadoria, Deus abrir a porta na carteira, Deus der a vitória naquele processo, Deus assinar aquela vitória, tu vender aquela propriedade, vender aquela casa, vender aquela bicicleta, vender seja o que for que você está esperando de Deus, eu tenho certeza que na hora que a bênção chegar na tua mão, você vai honrar a Deus, porque você tem fidelidade com Deus. Deus não precisa tomar nada de ninguém antes. É a verdade. O que acontece, querido, é os aventureiros e exploradores da fé, que pega, como diz, querido, a situação da pessoa para ganhar em cima. E aqui eu não trabalho assim. Eu trabalho com sinceridade. E por isso que eu entrego tudo que Deus manda. Sem ter medo de nada. Sem ter medo de convenção. Sem ter medo de pastor não sei de onde. Sem ter medo de nada. Porque entenda uma coisa, querido. Porque quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é Deus. Por que eu entrego tudo aqui, querido, que Deus manda? Porque eu não tenho salário de igreja. Trabalho. Se amanhã dissesse não tem mais culto aqui, acabou a igreja, fechou, que Deus guarda, livra, aleluia, mas acabou, fechou, eu estou tranquilo, só tenho 12 anos de ministério, e eu tenho 30 anos, querido, a minha primeira filha, querido, ela tem 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, querido, que eu criei filhos, e foi trabalhando, e até hoje eu trabalho no mesmo lugar. Sabe por que eu venho fazer um culto aqui? Para Deus que Ele manda, com a graça dEle, e porque eu amo vocês. Porque o meu compromisso é com Deus. Porque um dia eu fiz um voto com Deus, que enquanto eu vivesse, pela cura, pelo milagre que Ele me deu, nunca cobraria nada de ninguém, e entregaria tudo que Ele mandaria. Ele disse, então vou ungir os teus lombos, porque a guerra vai ser grande, mas eu vou dar vitória. Mas só vai vir até onde você está, só vai vir até onde você vai cuidar do povo. Quem tem vida comigo, para me abençoar e meu nome ser glorificado. Então só entra nessa igreja quem Deus permitiu, só vem até aqui quem Deus permitiu, para ser abençoado e o nome dele ser glorificado. Amém? Amém? Aleluia. Sinceridade. Sinceridade. Só que a ganância está tão grande por aí, que quanto mais eles arrancar das pessoas, melhor para eles, que mais eles têm. A ganância está demais. A ganância não é mais para ir para o céu. Se fosse, querido, guerra para ir para o céu, seria benção. A ganância é dinheiro. É dinheiro, é tomar. A ganância é essa. Eles não estão preocupados se tu vai para o inferno, se tu vai para o céu, não. Eles estão preocupados, querido, com o teu dinheiro. Tem que dar o que tem. Se não der o que tem, não tem benção. E para você ver, enganam, e as igrejas deles são assim. Ah, mas o senhor está falando mal das igrejas dos outros. Não estou falando mal da igreja, não. Eu estou falando mal, querido, de igreja nenhuma. Eu estou mostrando a verdade. Aonde tem a verdade, eu convoco e faço um desafio. Prega Apocalipse e arrebatamento. Prega, querido, contra o pecado do Deuteronômio, para ver se vai ficar lotada as igrejas. Prega contra o adultério, prega contra o sexualismo, prega contra toda porcaria que não presta, para ver se vai ficar lotado. Prega o arrebatamento, para ver se vai ficar lotado. Não vai. Sabe o que é que está lotando igreja? Falsa promessa. É isso que está lotando a igreja.
Só que entenda uma coisa, que as promessas de Deus só acontecem e as bênçãos só é liberada aonde tem, querido, conserto, aonde tem a presença, aonde tem a glória, aonde tem Deus. Por isso tem muita gente decepcionada. Por quê? Porque, como disse, se iludiu. Por quê? Porque foi enganado. Entendeu, querido? Fica como está e vem como está e deixa como está. E não é bem assim não. Não é bem assim não. Quem é pai, quem é mãe aí? Levanta a mão. Eu sou, tenho 10 filhos. Você vê o teu filho andando, caindo no buraco, você vai deixar ele cair ou vai alertar ele? Vai alertar, ó menino buraco! Você vê o teu filho com mal companhia, mãe não erra, hein? Coração de mãe não erra. Ela diz, meu filho, eu estou sentindo que aquele menino não é uma boa companhia para você. Ele continua lá na frente, como diz, querido, ele quebra a cara. Vicia nas drogas, vai ser preso, faz coisa errada por causa de mal companhia. Para você ver. Mas a mãe alertou. O pai alertou, olha o buraco, rapaz. Olha lá, cuidado, hein? Entendeu, querido? Por quê? Porque você ama. Só alerta quem ama, só chama atenção quem ama. Por que Deus chama a atenção da gente quando nós estamos errando? Porque Deus nos ama. Porque Ele não quer que nós quebremos a cara. Ele quer que nós sejamos abençoados. E para ser abençoado não é comprando objeto. Para ser abençoado é igual Jacó, lutando, guerreando. Aprenda dentro da palavra de Deus. Se Deus tiver de mudar a tua vida, Ele vai mudar, querido, pela tua fé e pelo teu sacrifício, não por uma troca de um objeto. Se Deus tiver de prosperar a tua empresa, Ele vai prosperar pelo teu sacrifício de fé, de buscar a Ele, não por uma troca de um carro, não por uma troca de uma casa, não por uma troca de um valor financeiro. Deus, Ele não vai dar bênção por troca, porque Deus não é roleiro. Deus, Ele não é agiota. Tu pega tanto que eu te dou tanto, tu pega tanto que eu vou te cobrar tanto. Para com isso. A tua bênção vai ser liberada pela promessa e pela tua dedicação diante de Deus. Pela promessa dele na tua vida, a tua dedicação diante dele. Você crê? Você crê? Então toque em alguém e diga assim, vai ser liberada todas as promessas na tua vida, pela tua fé e dedicação diante de Deus. A dedicação diante de Deus. Está chovendo lá fora, mas vocês vieram. Está frio lá fora, mas vocês vieram. Se dedicou. Sabe o que é que diz em Deuteronômio 28, verso 2? Põe para mim aí. Olha aí, o que é que diz aí? Deuteronômio 28, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando o quê? Quando o quê? Quando ouvires o quê? A voz do Senhor teu Deus. Você não veio ouvir a voz de Deus? Você não veio aqui buscar a bênção de Deus? Você não veio ouvir a mensagem? Você não ouviu o louvor? Não veio ouvir a leitura? Não está ouvindo uma palavra profética? Pois Deus está dizendo, quando tu chega lá na tua casa, já está liberado todas as bênçãos. Está liberado bênção do contrato, está liberado bênção dos negócios, está liberado saúde, está liberado a bênção no banco, está liberado a bênção da tua empresa. Já está liberado todas as bênçãos de Deus para a tua vida. E o nome dele será glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Hoje o meu milagre vai. Se é para ele, faça melhor. Uma salva de palma melhor para ele. Uma salva de palma melhor para ele. Duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Qual foi a prosperidade que Deus liberou na vida de Abraão? Pela sua fidelidade. A fidelidade libera prosperidade. Para você ver que Deus nunca quis tomar nada de ninguém, porque esses camaradas estão querendo tomar do povo. Que nem o próprio filho de Abraão, Isaac, no sacrifício, Deus provou Abraão, mas não quis o filho. Deus poderia dizer assim, mete o punhal no menino, mata ele mesmo, Abraão, e sacrifica ele. Na hora mesmo que o cerco apertou, Deus disse, para, Abraão. Viu o quê? Deus só estava provando Abraão para ver sinceridade nele, se ele tinha sinceridade mesmo. Entenda isso aí, tá? Na mesma hora Deus disse assim, para. Calma, tira o menino daí, que eu já preparei o cordeiro. Para você ver, não entendeu? Toque alguém lá e diga assim, Deus já preparou a tua vitória, rapaz. Diga, Deus já preparou o que tu veio buscar. Prepara para receber aí que vem coisa grande e o nome dele vai ser glorificado. Sabe o que é que Deus estava fazendo com Abraão? Provando que a sua fé, se realmente, como diz querido, ele tinha fé de sacrificar. Mas escute, para uma geração de Abraão ser próspera, Deus fez o que com Abraão? Sacrificou, aleluia, o seu tempo. Sai daqui, vai até o monte, leva o menino,
Entendeu? Vai contigo 2 funcionários teus aí que trabalham contigo. No meio do caminho eles ficam e tu sobe sozinho. Sacrifício. Tem gente que pensa que sacrifício é só dinheiro. Só em você largar tudo e vir até a casa de Deus já é um sacrifício. O tempo de você estar aqui, você está sacrificando o teu tempo para Deus, entregando a Ele. Entenda isso aí. Então por isso que Deus está dizendo, enquanto você está aqui, já está sendo liberado bênçãos para a tua casa, para a tua vida, para a tua família.